Como vocês viram, nós nem sequer entramos devidamente no tema dessas reflexões, que é o tema da imaginação. Ficamos ainda numa conversa bastante informal, bastante solta, apontando algumas questões que nos parecem pertinentes, que nos parecem úteis e que de alguma maneira já dão uma espécie de aquecimento para esse trabalho que a gente se propõe a fazer juntos. Vamos ver se hoje e nas outras duas conversas nós conseguimos fazer um percurso um pouco mais alinhavado, um pouco mais consistente sobre esse tema, que é um tema riquíssimo, que é um tema importantíssimo, mas que é um tema de uma excepcional dificuldade, não tanto pelo seu caráter difícil, mas pela sua imensa delicadeza. Nós todos usamos com a maior simplicidade a expressão imagem, imaginação, imaginar. Nós todos temos a impressão de que sabemos o que é isso e falamos, eu imaginei que, você deveria imaginar isso e aquilo, ou seja, nós falamos de imaginação no nosso cotidiano com uma simplicidade muito grande, que não se dá conta da complexidade que está por trás das expressões imagem, imaginação, imaginário, nem se dá conta da delicadeza que está por trás desse ato, o ato de imaginar. Um ato decisivo para a nossa vida cotidiana, um ato fundamental para o trabalho artístico. Vejam bem, a dificuldade e a delicadeza vem, em primeiro lugar, do fato de nós tanto podermos falar de imagem como alguma coisa extremamente clara, organizada, extremamente lúcida, compreensível, inteligível, como podemos falar de imagem no sentido diametralmente oposto, como alguma coisa turva, cambiante, que vive de uma metamorfose constante, que nos surpreende porque não tem nenhuma permanência interna. No primeiro caso, podemos falar de imagem nos referindo, por exemplo, às imagens da geometria, que são imagens, que são construções, como já mencionamos na última conversa, são construções que nós fazemos a partir do formato apreendido dos vários objetos. Nós podemos abstrair, rarefazer, deixar de lado a textura material, a consistência material dos objetos e extrairmos apenas aquilo que no objeto é o seu contorno, a sua forma. E com isso nós vamos constituindo imagens límpidas, que são exatamente as imagens mestras fundamentais da geometria. Esse é um imaginário que poderíamos chamar claramente de apolíneo. É um imaginário todo entregue à possibilidade de um trabalho de racionalização. É o imaginário que permite uma discursividade, um discurso cristalino, onde a razão transita com a maior facilidade e onde a concatenação entre as próprias imagens serve de fio condutor para o próprio pensamento. Nós vamos ver mais adiante que, por isso mesmo, o primeiro pensador que vai fazer uma espécie de painel dos vários tipos de imagem, que é Platão, vai mostrar que, nesse caso, nós estamos no nível superior de uma sucessão de imagens, naquele nível que está imediatamente abaixo a alguma coisa que não pode ser imaginada de forma nenhuma, que seria a pura ideia. O universo de imagens geométrico, veremos melhor depois, seria assim a véspera do pensamento puro, do inteligir puro, do conceber uma ideia numa pureza de ideia, sem nenhuma forma de representação. Então, por um lado, nós temos isso, o imaginário que pode ser apolíneo, cristalino, a véspera imediata da pura inteligibilidade, a geometria. Mas no extremo oposto nós temos o imaginário, vamos ver daqui a pouco, do tipo bochiano, que é um imaginário que apresenta uma espécie de desregramento, uma espécie de vida luxuriante, de formas que se juntam ou que se separam, sem nenhuma aparente organicidade,
numa espécie de gratuidade, numa espécie de luxúria formal tão grande, que é o universo das metamorfoses, das mudanças inesperadas. Que uma coisa pode ser outra, e pode ser qualquer coisa e assumir qualquer forma, e uma parte de mulher acoplada a uma parte de peixe pode ser uma sereia, e nós poderemos ir construindo, acoplando partes de seres diferentes, criando seres que podemos não ver na realidade, mas que começam a povoar uma faixa de imaginário riquíssimo, ilimitadamente rico, porque nada o segura, nada o freia, ele é movido pela própria necessidade de mudar, pela própria necessidade de transformar-se, e essa transformação é a que dá a ele uma sedução enorme, mas ao mesmo tempo que o mostra como sendo uma zona aparentemente perigosa. Será que esse cipoal de imagens cambiantes, como nós vamos ver aqui depois até em alguns slides, não é exatamente uma grande sedução, uma grande tentação, mas será que não é aí mesmo que nós nos perdemos? Perdemos a nossa mente, quem sabe perdemos a nossa vida? E essa preocupação é uma preocupação que está em muitos teóricos, tanto no campo da filosofia como no campo da religião, que alertam para esse perigo de um imaginário desvairado, despregado, incontido, infrene. Ora, a primeira dificuldade, a primeira delicadeza, portanto, de se falar de imagem, é que nós temos que falar de imagem sabendo dessas duas possibilidades do imaginário. O imaginário límpido, geométrico, a véspera da racionalidade pura, do conceito puro, da ideia pura, e a racionalidade obscura, turva, mutante, permanentemente mutante, insegura e ao mesmo tempo uma espécie de abismo inesgotável. Por outro lado, e nós já dissemos isso na nossa primeira conversa, há que lembrar que a nossa tradição filosófica do Ocidente, a nossa tradição filosófica mais próxima, estou falando, portanto, em termos de modernidade, estou deixando por enquanto os antigos para trás, a nossa tradição filosófica mais próxima é uma tradição que se constrói extremamente desconfiada da imaginação. Eu creio que eu falei aqui rapidamente disso com vocês. Um dos inauguradores da modernidade, René Descartes, exatamente diante das inseguranças do seu tempo, da sua cultura, da política, das religiões em confronto e em guerra permanente no século XVII, ele vai procurar uma linha, uma via, um odos em grego, um caminho, um método que leve a uma situação estável e segura, e ele vê que essa situação só lhe é prometida pela matemática. E por isso mesmo ele vai fazer uma espécie de exame da consciência, do que ele chamava de pensée, e vai ver que na nossa pensée, na pensée de qualquer um, nós temos representações de vários tipos. Temos aquelas representações provenientes das nossas experiências sensíveis, o frio, o quente, o doce, o amargo, o leve, o pesado, etc. Mas elas são mutáveis. Às vezes eu acho frio porque eu estou com calor, mas se fosse no inverno profundo, essa água me pareceria aquecida e assim por diante. São imagens e representações que não têm uma segurança total, porque na verdade elas são sempre referentes a sensações, por sua vez, relativas, mutáveis. Se eu estou com febre, a água me sabe um tanto amarga. Se eu estou bem, eu acho que qualquer água é uma delícia. Ou seja, o meu paladar, o meu olfato, a minha vista oscilam profundamente de acordo com os meus humores, de acordo com a minha saúde, se eu bebi, se eu não bebi, e assim por diante. E as representações que eu faço a partir daí constituem elementos que povoam a minha pensée, a minha consciência, mas elementos profundamente instáveis, profundamente inseguros. Eu não posso criar, portanto, mostra Descartes, um caminho seguro, tranquilo, de certeza, que me tire do ceticismo e daquelas lutas todas que ocorriam em todos os campos, inclusive no campo político e religioso, com base nesses ingredientes tão instáveis. Por outro lado, se eu pego as representações provenientes daquilo que nós chamamos e que ele chama de imaginação, essa faculdade de fabular e de criar seres e representações que não são fiéis àquilo que eu vejo, então, na verdade, eu posso
pensar numa sereia, eu posso pensar num barco voador, eu posso representar, eu posso pintar, daqui a pouco nós vamos ver Bosch fazendo isso. Eu posso, na verdade, começar a criar um universo de imagens que não tem nada a ver diretamente com aquilo que eu aprendo com os sentidos, embora possa se fundamentar em parte nessas impressões, mas é, na verdade, um universo também inseguro, porque ele muda de acordo com a minha criatividade, com a minha possibilidade imaginante, certo? E vai dizer Descartes, só há uma salvação, e ainda bem que há uma. É que, se eu estendo a minha pensée, eu verifico que há algumas raras e poucas representações dotadas de uma estabilidade extraordinária, e mais, são estáveis em mim e são iguais às representações que todas as pessoas têm com a mesma estabilidade. A ideia de grandeza, a representação de grandeza, em mim é alguma coisa serena, tranquila, que não oscila, e em qualquer um também. A ideia de número, a ideia de infinito, são certas representações, são certas ideias, segundo Descartes, que não só tem a vantagem da estabilidade, da segurança, da tranquilidade, mas tem uma outra imensa vantagem, que é a universalidade. Todos têm essas representações. Enquanto eu posso fazer as minhas fabulações imagéticas, ou ter as minhas representações baseadas nos sentidos só minhas, eu, quando chego no nível da pensée, da consciência, que significa exatamente o nível em que ali estão representados os fundamentos, as ideias fundamentais do mundo matemático, ali eu me represento algo que não é só meu. Eu represento em mim alguma coisa que todos se representam, ou seja, é a presença em mim de uma universalidade. Eu não estou mais preso a uma impressão singular, apenas minha, o gosto que eu achei daquela água que pode ser diferente do sabor que outra pessoa experimente. Não, nas representações chamadas ideias claras, que Descartes vai exatamente mostrar que são o fundamento de um caminho seguro para o conhecimento, todos têm as mesmas representações, sem oscilação, sem variância, e todos têm o que é importante. E é por isso que, a partir daí, eu posso fazer um conhecimento que é ao mesmo tempo claro e que é ao mesmo tempo universal. E posso construir uma geometria e posso, diante de qualquer pessoa, dizer para ele, provar para ele que vai concordar sim, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre para qualquer um, judeus ou palestinos, gregos e troianos, 180 graus. Certo? Ora, esse é um caminho que o Ocidente começou a trilhar e que ainda trilha, embora ele em grande parte tenha se esgotado no final do século XIX. Mas muita gente não sabe disso. E que caminho é esse? É o caminho que privilegia, nas representações que qualquer um tem na sua mente, aquilo que nessa mente aponta para uma claridade apolínea, constante e universal. Em contrapartida, e a advertência e o conselho já é de Descartes, o que nós temos que fazer é pôr de lado, abandonar as ideias obscuras, as representações obscuras, as provenientes dos sentidos do corpo, portanto, e as provenientes dessa imaginação desregrada e luxuriante e incontida e perigosa, porque ela não nos leva por um caminho reto, correto, de demonstratividade matemática. Ela é zigue-zagueante, ela é coleante, ela vai e volta, ela vai para qualquer direção e ela oferece qualquer sentido para as coisas e ela jamais cessa e ela nunca se conclui. Ela não pode, a imaginação, prometer estabilidade, prometer clareza, muito menos conseguir aquilo que Descartes está tentando, uma espécie de armistício entre os espíritos, uma espécie de paz universal em torno de uma unanimidade e em torno de um consenso que seria a ciência para todos, a ciência clara para todos, estável e para todos. A ciência clara, estável para todos, só com o fundamento das ideias claras e distintas. Com imaginação e com as representações vindas dos sentidos, nós permaneceremos nas nossas singularidades, nas nossas idiosincrasias, nas nossas disputas, nas nossas preferências, nas nossas divergências, nas nossas lutas. E isso é um perigo, é exatamente o que ele está tentando evitar. Mas o que decorre disso, obviamente, é que a imaginação passa a ser olhada com imensa desconfiança. Ela não serve para fazer ciência, ao contrário,
É ela que deve ser expurgada, retirada da nossa linguagem para que uma linguagem científica se produza. Fazer ciência e fazer um discurso científico é, sobretudo, vem daí desse racionalismo cartesiano, o tentar tirar do universo da linguagem e do universo da pensée tudo que nele é instabilidade, ambiguidade ou obscuridade, ou seja, tudo que nele é, sobretudo, resultante dessa imaginação. E é claro, junto disso, vem aquilo que a tradição religiosa, coincidente com essa forma de racionalismo, há muito tempo vinha dizendo, como mostramos da última vez. Se Deus é único na tradição judaico-cristã, obviamente, todas as representações múltiplas são, na verdade, o caminho das idolatrias. Não é por outro motivo que Moisés, ao descer do Sinai, trazendo as tábuas que ele recebera daquele que lá se manifestara como sendo aquele que é o que é, e sem nenhuma imagem, apenas como uma espécie de efervescência na sarça, apenas como uma espécie de cintilação de fogo na sarça, mas sem nenhuma imagem, sem nenhum antropomorfismo, aquele que se formulou ali para Moisés, que ele é o que é, um princípio de identidade absoluta, mas que transcende toda a possibilidade de representação, dá a Moisés certas indicações que ele devia trazer para o seu povo, mas todos leram isso e ouviram isso, ou pelo menos viram no cinema isso. Quando ele desce, ele encontra a turma da planície animadamente adorando o bezerro de ouro. São os idólatras. E a mensagem que vem do alto é uma mensagem iconoclasta. E essas duas linhagens são linhagens que vão lutar o tempo todo dentro do pensamento ocidental com muita força de lá para cá. Eu chego a propor, é apenas um esquema inicial, para uma linha para a gente começar a pensar, mais adiante, se não servir, a gente joga fora, que, na verdade, nós poderíamos fazer um estudo do desenvolvimento das teorias sobre a imaginação, ora verificando que essa ou aquela teoria tem um teor iconoclasta, ora que aquela outra ou aquela outra tem um teor idólatra. No sentido de que uma procura negar a imaginação, negar a imagem, os ídolos, enquanto que a outra, na verdade, cultiva a imagem, cultiva as representações, e por isso mesmo eu estou chamando aqui, entre aspas, de idólatra. Ora, mas vejam bem, a dificuldade não vem só de haver imagens do tipo apolíneo e do tipo dionisíaco, imagem segura e tranquila e imagem luxuriante e metamorfoseante. Nem só também da resistência cultural que nós todos trazemos dentro de nós por essas tradições que, embora não explicitadas na nossa cabeça, de alguma maneira são o subsolo a partir do qual nós começamos a pensar essas coisas. Todos nós ocidentais, todos nós de alguma maneira vinculados a esse tipo de racionalismo cartesiano, direto ou indiretamente, sabendo ou não disso, como todos nós, direto ou indiretamente ligados a uma tradição religiosa do tipo iconoclasta, a semelhança da linhagem judaico-cristã, na verdade, trabalha mal a questão da imagem. Se posiciona mal porque já se posiciona contra o objeto que ele vai tratar, que ele vai ter que tentar analisar. Esse é um ponto. O outro ponto, que até certo ponto decorre disso, e que é ainda mais delicado, é o seguinte: se nós todos aqui tranquilamente fôssemos dizer o que é uma imagem, todos nós teríamos infinitos exemplos para dar. Mas eu quase aposto que, na verdade, nós íamos dar exemplos de imagens de alguma coisa. Me dá uma imagem, ou mencione uma imagem. Você ia ou desenhar, ou ia falar de alguma coisa já vista, já percebida antes. Isso é muito grave. Isso pode ser o grande obstáculo que a gente vai ter que começar a analisar para nos aproximarmos do que seria imagem enquanto imagem. Por quê? Todos nós participamos de uma estranheza muito grande diante da arte moderna, sobretudo da arte pictórica contemporânea.
É claro, diante de um quadro renascentista, a gente se deslumbra, né? Olha, que sorriso, que coisa enigmática. Mas será homem ou mulher? Será o próprio Leonardo? E que mãos, que ombro. E olha a paisagem do fundo, é a Toscana. E não sei o quê. E uma literatura enorme pode ser escrita a partir daquela mulher enigmática, de um sorriso extremamente contido, mas profundamente expressivo, a Mona Lisa. Mas é claro, ninguém discute. É a imagem de uma mulher, talvez de um homem, não sei, mas é a imagem de alguém, de um ser humano. Só que a arte não ficou aí. Nós chegamos, por exemplo, a Kandinsky. Conhecem Kandinsky? Ou qualquer outro abstracionista. Ou chegamos a Feigl-Strover, nossa contemporânea gloriosa de nossos dias, quando expõe, por exemplo, hoje, aquarelas deslumbrantes. E diante de uma aquarela de Feigl-Strover, ou diante de um quadro de Kandinsky, você não pode, nem deve, perguntar o que isso representa. Embora, em nome dessa pergunta, muitos digam, isso não é nada, isso é só borrão, isso é só risco, isso é só grafismo que qualquer criança faria. A minha filha de 2 anos, há sempre uma senhora que conta isso, né? Faz coisas por assim mesmo, borra os dedos, vai lá, é isso aí, não tem diferença nenhuma. É muito fácil. O terrível para nós, o grande desafio que está sendo colocado pela arte pictórica de hoje, é que a pergunta, o que isto representa, ou o que é isto, só tem respostas ou óbvias ou insolentes. Porque o que se pode responder é uma gravura, ou é um quadro, é uma pintura. É isto mesmo que você está vendo, mas aí a pessoa já começa a arregaçar as mangas. É exatamente isto que está diante dos seus olhos, nem mais nem menos. Claro, a coisa tem que ser trabalhada muito mais, eu estou brincando um pouco. Mas o que é extremamente significativo é que a outra maneira em que as pessoas ainda se posicionam diante de um quadro de Kandinsky ou de uma aquarela de Feigl-Strover é perguntar: o que isso significa? Não é mais o que isso representa, já está vendo que não é nada, não é? Não está representando, mas o que isto significa? O que isto quer dizer? Essas duas perguntas são extremamente preconceituosas contra a imagem, contra a natureza mesma da imagem, contra a imagem enquanto imagem. Por quê? Porque ou eu estou perguntando a que aquela imagem remete, a que coisa ela remete, de que coisa ela é o xerox, de que coisa ela é a fotografia. Então ela é apenas uma fotografia, ela é apenas um xerox, ela é apenas uma cópia, ela não é nada, só vale aquilo que valer a coisa que ela representa, e só terá valor se representar com fidelidade. Mas quem vai dizer o que é aquilo é a coisa representada, ou dizendo em linguagem que hoje é mais corrente, o referente, né? Ou então, quando nós fazemos a outra pergunta, o que isso significa? Isso não significa nada. Eu estou perguntando como que aquela imagem pode ser traduzida em conceito. Parece um borrão, mas na verdade deve significar uma tempestade da alma, deve significar um tormento do espírito. Se não significar uma outra coisa, se não for uma outra coisa que está querendo ser dita através daquela forma um tanto turva e complexa e hermética, também não é nada. O que eu estou querendo sugerir a vocês, que nós vivemos geralmente por uma tradição de um realismo excessivamente singelo, para não dizer primário, e de uma espécie de coisismo extremamente apertado e pobre, empobrecedor. Nós vivemos numa gangorra diante das imagens, sempre o tempo todo querendo ser inteligente, querendo ter o que dizer a respeito das imagens, ou perguntando sobre a coisa a que ela se refere, ou em que ela se baseia ou se sustenta, ou perguntando qual é a ideia que ela contém e que da qual ela é apenas uma espécie de metáfora, uma espécie de ponta. O que fazemos toda vez que fazemos isso é negar à imagem uma realidade, um valor, desculpe a expressão tanto rebuscada, um ontos, um ser próprio. Não é nada, é uma espécie de
algo em lugar de algo, ou em lugar da coisa, ou em lugar da ideia, enquanto imagem é apenas ponte, mas que em si mesma não significa coisa nenhuma, porque o que sustenta a ponte é uma extremidade alicerçada numa coisa e a outra extremidade alicerçada numa ideia. E a imagem é apenas através do que eu saio da coisa representada para o sentido da coisa, que quem vai me dar não é a imagem, é o conceito que eu extraio dela, é o significado que eu extraio dela. Ela é apenas um interregno. Certo? Ela é apenas uma passagem, alguma coisa de uma consistência estranhíssima. Nós vamos ter que trabalhar essa coisa estranha, essa consistência estranha de uma coisa que não quer ser coisa. Nós vamos chegar lá. Mas aparentemente estamos partindo da nossa, digamos, da nossa visão mais comum, mais ingênua, né? A gente sempre está vendo a imagem, na melhor hipótese, como cópia fiel, como cópia expressiva de alguma coisa que dá valor a ela enquanto o referente, ou então como metáfora de alguma ideia que eu vou extrair dela. Ela é apenas uma espécie de balbucio intermediário que eu tenho que decifrar. Decifrando eu encontro ao mesmo tempo o referente e eu encontro, por outro lado, o significado que eu quis dar a ele. Está claro isso? Para todo mundo? Ora, isso é exatamente o resultado desse preconceito que destitui a imagem de toda a realidade própria. Ela não tem ontos, ela não tem significação própria, ela é apenas caminho, na melhor das hipóteses, caminho para ir ou caminho para se perder. Continuam os religiosos dizendo o tempo todo. É aí, nesses caminhos cheios de veredas e de veredas tortuosas, que tanto você pode encontrar o caminho do pensamento, o caminho da ética, o caminho da salvação, mas como também você pode ir pelos desvãos, pelos desvios, se perdendo labirinticamente, e em vez de se achar a compreensão, achar o bem, achar o valor, você pode se perder no meio do caminho e ficar estonteado com essas formulações tão variantes que as imagens oferecem, e em vez de usá-la como ponte direta e reta, como alguns filósofos vão mostrar desde Platão, você pode simplesmente se dispersar e se perder. Insistindo mais um pouco, porque isso é fundamental, e tudo mais que a gente vai dizer vai depender da clarificação dessa ideia. Na melhor das hipóteses, tradicionalmente, dentro de uma visão profundamente iconoclasta que predominou controladoramente na tradição ocidental em relação à imaginação, na melhor das hipóteses, a imagem é casulo. Alguma coisa que prepara a coisa que virá e que é importante. É, na melhor das hipóteses, véspera de alguma coisa que, quando acontecer, dirá o que é. Mas ela não tem, digamos assim, realidade própria. Com isso, vejam bem, parece que vai ficando mais claro qual é o problema da delicadeza que está aqui nos ameaçando. É porque se a gente entrar com mão muito pesada em cima da imagem, a gente acaba matando a imagem antes de falar dela. Ou a gente a coisifica, reduzindo-a ao seu referente coisa, da qual ela seria apenas uma representação, uma cópia, um xerox, ou também com outro tipo de peso, nós previamente já matamos nela o seu caráter imagético e já queremos vê-la à luz de um conceito. Certo? Ou nós a matamos porque a coisificamos, ou nós a matamos porque a conceitualizamos, não deixando que ela se mostre, se é que ela pode se mostrar, na sua natureza de imagem enquanto imagem. E será que isso existe? Será que isso faz algum sentido? É o que alguns autores do nosso tempo estão dizendo que fazem. Mas para podermos chegar a eles, nós temos que, na verdade, tentar uma abordagem que previamente não anule aquilo que nós estamos tentando abordar. Porque, do contrário, nós podemos falar aqui longamente sobre a imagem, sem ter dado em nenhum momento vez para a imagem aparecer e mostrar-se positivamente enquanto imagem. Nós de antemão a negamos, de antemão nós a matamos, de antemão ou a coisificamos ou a conceitualizamos. Deve ser certamente por isso que Jean-Paul Sartre, todos já devem ter ouvido falar, grande escritor, grande pensador do século XX, grande escritor de teatro inclusive também,
Num dos livros que dedica à questão da imaginação, um livro chamado exatamente A Imaginação, que já está traduzido em português há muito tempo, e numa bela tradução do professor Salinas, do saudoso Salinas, Jean-Paul Sartre diz, na introdução da Imaginação, uma coisa que, se a gente lê rapidamente, sem pensar muito, soa até meio estranho. Ele diz, olha, quase que numa advertência, para a gente chegar perto da imagem, para a gente falar da imaginação, é preciso contenção do espírito. Quando eu li isso pela primeira vez, eu achei tão engraçado, que parecia assim uma espécie, sabe, de advertência, assim, de guia espiritual, assim, sabe aquela coisa assim? Meu filho, contenha. Eu sempre achei aquilo engraçado. Eu, sinceramente, da primeira vez que eu li, eu não aprendi toda a riqueza e toda a sabedoria que estava nessa advertência. E cada vez mais eu fui percebendo, não só por causa de Sartre, mas até por autores que criticam Sartre e que trabalham também a imaginação, como Bachelard, eu fui entendendo que realmente é necessária uma contenção do espírito para a gente trabalhar com a imaginação, tratar da imaginação, porque do contrário nós vamos afoitamente, com o nosso realismo, com o nosso empirismo, com o nosso intelectualismo, com a nossa tradição cristã, nós vamos derrubando as imagens e não deixando que em nenhum momento elas apareçam enquanto imagens, para que a gente possa tentar ver o que é isso, essa coisa tão tênue, essa coisa tão evanescente que seria uma imagem e que é tão importante na arte. Como é que a gente pode aprender isso? Mas vejam bem, já que eu falei dando exemplos da arte pictórica, por outro lado, a gente não pode esquecer que nós mesmos, diante de outras linguagens artísticas, principalmente a música, nós já nos habituamos há muito tempo a não ter essa atitude apressada e eu diria até um tanto grosseira para entender a imagética. Por quê? É claro, tem muita música que até sugere que você visualize referenciais para os próprios sons. Pedro e o Lobo, né? E muita gente acha que é assim que a gente deve iniciar as crianças. Eu tenho dúvida. Na arte musical, olha o lobo, olha Pedro, olha, ou então as 4 estações, olha só o cuco, olha a neve de plim, 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 ou então o prelúdio da gota d'água, blim, 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 é Beethoven, está em maior, está Ebopitista, está no piano, plim, 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 gota d'água. Tudo bem, isso ilustra, isso é uma coisa ocasional, isso não é o fundamental. O período da gota d'água não tem o valor que tem, porque teria representando ou não uma gota d'água, não importa. E não importa se aquilo ali é um cuco, se é a primavera chegando, e o inverno indo embora, e a neve derretendo, não importa. Se aquela obra, as 4 estações, é a maravilha que é independente de nós colocarmos paisagens visuais por trás daquilo que a orquestra está nos mostrando. Não é por aí. Mas, é claro que a maioria das músicas não tem essa intenção ilustrativa de uma representação visual. Você ouve uma fuga de Bach e você nem pergunta o que é isto. Se perguntar, você diz uma fuga de Bach e ponto, né? Ou nem você pergunta, não é, o que isso representa. Não há por que perguntar, nem há sugestão de representar coisa nenhuma, muito menos você pergunta o que isso significa. As perguntas não se colocam. É claro que pelo nosso vício de ocularidade, pela nossa excessiva prisão e valorização do órgão da visão como órgão de conhecimento, mas isso é uma outra questão que virá mais adiante na nossa próxima conversa em torno do imaginário em Bachelard. Pelo fato do vício da ocularidade, nós somos muito mais realistas em função de uma visão que nos mostra coisas e de um tato que nos permite apalpar coisas vistas. E ligados muito à visão e ao tato, nós ganhamos um sentimento extremamente aderente a uma corporeidade imediata e cobramos que toda representação que se faça, e toda construção, e toda linguagem, de alguma maneira, atenda a isso. Isso é importante, isso é fundamental, mas isso não é tudo. O nosso ouvido, que é o órgão principal ligado à música, o nosso ouvido não tem essa exigência de realismo que a nossa visão acaba nos impondo e o nosso tato também. Por isso, há muito tempo, nós não estamos mais perguntando a respeito das músicas, nem as eruditas, nem algumas populares, por exemplo,
você ouve uma música apenas instrumental, um Gismonte, por exemplo, tocando, você pode até dizer assim, não, tem influências indígenas, não tem influências indígenas, mas daí. Mas ele não está representando coisa nenhuma, nem ele está significando outra coisa, senão aquilo que aqueles significantes, ou seja, aqueles sons estão mostrando. É isso que talvez nós precisemos desenvolver numa espécie de contenção da nossa sensibilidade em relação às imagens todas. E isso nos está sendo cobrado por todas as artes de ponta, por todas as criações que há muito tempo estão rompendo com a pura representatividade passiva, dócil do universo que está aí. Na contemporaneidade, o artista em todos os campos se assume como demiurgo, se assume como artesão, como criador. E ele não é apenas aquele que copia a obra do chamado criador com C maiúsculo para fazer as suas cópias, os seus exercícios. Ele quer criar em todos os campos criaturas novas, criaturas criadas por ele. E essas criaturas novas são as suas obras de linguagem em todos os campos. Na pintura, na escultura, etc., na dança, e a representatividade, a coisificação e também a exigência de uma tradução intelectual daquilo para mostrar a significação conceitual, nem sempre é mais necessária. A imagem, em nosso século, começou de várias maneiras a impor uma importância e um valor que lhe fora negado durante muito tempo. Ora, feitas essas advertências, espero que todos bastante conscientes de que é um tema delicado, porque o objeto que estamos tentando abordar, ele é de uma natureza que pode ser totalmente aniquilada pela maneira inadequada de simplesmente abordá-lo. Todos já advertidos de que precisamos ter uma contenção de espírito para não coisificar prematuramente e indevidamente aquilo que não é coisa, nem inteligir completamente aquilo que não é totalmente ideia. Nós temos que inventar quase, porque nós experimentamos isso muito na modernidade. Nós temos que inventar uma forma de chegar ao assunto. Estou deixando claro a minha dificuldade, qual é? Eu quero passar para vocês a dificuldade para irmos juntos, delicadamente. E se eu me atropelar, e se eu avançar demais, e se eu sair dando trombada nas imagens, como se estivesse chutando coisas, vocês, por favor, me avisem. Mas, por isso mesmo, eu me coloquei uma questão que não é absolutamente gratuita, eu acho. Como começar a falar sobre a imaginação, evitando esses preconceitos e evitando esses vícios que impedem de você se aproximar. Pode ser que se aproximando muito ela se desfaça, não sei. Essa bolha de sabão, essa fosforescência, essa coisa tão leve, essa coisa tão frágil e ao mesmo tempo tão sedutora que é uma imagem, como aproximar e não anulá-la antes do tempo? Se eu chegasse aqui logo de saída e começasse a teorizar, e dizer em Platão, vou ter que fazer isso depois, porque em Platão, porque não sei quem, porque não sei quem, porque em Sartre, eu já estava num campo em que a imagem era um tema de intelecção e de discurso conceitual. Concordam? Ou seja, eu já teria de antemão dito assim, não vamos falar da imagem quanto imagem, vamos falar daquilo que foi pensado, das ideias que se tem sobre a imagem. Ou seja, a imagem não falou ainda. Percebem? Para que ela não seja emudecida como foi pelo controle, pela censura de séculos e séculos de cristianismo iconoclasta e de racionalismo também iconoclasta, que se associaram ao longo dos séculos, é que eu sugiro uma coisa, não sei se vai dar certo, mas vamos tentar, certo? Foi o melhor que eu consegui. Se vocês tiverem outras sugestões, por favor me apresentem, porque esse problema continua muito candente na minha cabeça. Não vamos falar de interpretação de imagem ainda hoje. Na próxima vez, sim. Vamos dar voz aos pensadores que pensam a imagem, não é? Vamos hoje, de alguma maneira, deixar que a imagem apareça em 3 campos de linguagens, sem que ela ainda se pense a si mesma. E se pensar é matar-se, é suicidar-se, de antemão, certo? Que ela se deixe expor
ainda solta, ainda sem a censura do intelecto, ainda sem o controle da teoria. Claro. E por incrível que pareça, eu vou tentar começar isso com um filósofo. Só que é um filósofo tão especial, antigo, dos maiores gênios que a humanidade produziu, dos filósofos que mais me encanta, mais me arrebata, mais me seduz, que é o pouco conhecido, infelizmente, mas atualíssimo, Empédocles de Agrigento. Século V antes de Cristo. Ainda não há nenhuma teoria sobre a linguagem, logo depois vai começar a surgir. Isso é antes de Platão, isso é antes de Sócrates, né? É um daqueles pré-socráticos, não é? Estranho, é uma figura magnífica, de uma teatralidade única, de uma riqueza que parece uma personalidade inventada. Ele é visto, e para espanto dos próprios filosofantes profissionais e muito contidos e muito regulados, né? E muito quadrados, ele é uma figura difícil de você situar, porque ele pode ser dito médico, mas para muitos é charlatão. Ele é poeta, mas é também um físico, no sentido de investigar a physis, o fundamento das coisas, no sentido pré-socrático. Ele é um líder político e um dos primeiros teóricos, à sua maneira, da democracia. Procurando, vamos ver daqui a pouco um pouquinho, fundamentar a democracia no cosmos, certo? E ele é uma figura absolutamente singular, que se apresenta como se fosse um ser não muito comum, ele tem a consciência disso e faz questão de mostrar isso. Ele se apresenta vestido de forma diferenciada, ele se apresenta às vezes com o cabelo pintado de verde, cheio de ornatos, cheios de fitas, dizendo coisas estranhíssimas. Compõe dois grandes poemas que nos chegaram em fragmentos, um que pode ser lido como se fosse uma cosmogonia, ou seja, uma descrição da gênese do mundo. A gente vai voltar a isso aqui, porque é por aí que a gente vai tentar pegar a coisa da imaginação nele. E por outro, ele é um iniciado naqueles rituais e naqueles mitos, naquelas religiões misteriosas que nesse momento existem na Grécia. Ele é um pitagorizado, poderíamos dizer. Ele está dentro da tradição órfica. Ele aceita que, segundo o orfismo e segundo o pitagorismo, que todas as coisas no cosmos têm a ver uma com a outra e que há uma espécie de interligação, de sintonia, de imbricação, de cumplicidade entre tudo, entre todas as dimensões do mundo, por um lado. Por outro lado, por isso mesmo, tudo o que acontece num ponto do cosmos tem a ver com os outros pontos todos do cosmos, tudo tem a ver com tudo, há uma espécie de jogo entrecruzando todas as coisas que existem, e mais, dentro disso, os seres se transformam, os seres evoluem. E no caso humano, o ser humano só consegue realizar todo o seu périplo na medida em que ele atravessa várias existências, várias metempsicoses, ou melhor dizendo até várias metensomatoses, ou seja, o ser transita de um soma, de um corpo para outro, e vai na verdade tendo várias existências e experimentando tudo. Ele tem um fragmento de um poema, desse poema místico chamado Purificações, Catarmoi, que é muito interessante. Eu talvez não me lembre exatamente as palavras, mas é alguma coisa assim: já fui rapaz, já fui moça, já fui peixe mudo no mar. Ou seja, ele mostra que ele, como qualquer pessoa, só é ele com aquela configuração naquele momento, porque é aquele momento. Mas ele já passou e passará por todas as peripécias, por todas as faixas do mundo, animal, vegetal, mineral, por todos os sexos. O ser humano só realiza completamente o seu trajeto se ele percorre longamente através de inúmeras moradas que ele habita provisoriamente em seus vários corpos, diferentes situações do mundo e diferentes situações não apenas humanas. O homem tem que atravessar o princípio, digamos assim, anímico, que trabalha por dentro do homem, que passa pelo homem, é um princípio que transita por todas as faixas do universo. Isso vai ganhar mais sentido quando eu falar da imaginação nele e do que essa imaginação vai apresentar para nós. Ora, esse Empédocles, inclusive,
é uma figura impressionante. Segundo a lenda, ele teria se lançado no Etna. Ele comete um suicídio, ao mesmo tempo filosófico, talvez também religioso. Fato que impressionou extraordinariamente os românticos, sobretudo os poetas e os pensadores do romantismo alemão. Mais adiante isso também vai ficar mais esclarecido para vocês. A ponto de um grande poeta romântico alemão, que vocês talvez conheçam, que já está também belamente traduzido, tanto em Portugal como no Brasil, o Zé Paulo Paes acabou de traduzir várias coisas dele, não é? O tanto Novalis como Hölderlin escrevem sobre Empédocles. E Hölderlin deixa vários dramas sobre Empédocles, e particularmente sobre a morte de Empédocles, começados e inacabados, o que talvez tenha uma significação muito grande, mas não é a hora agora de investigarmos isso. O que impressiona é essa figura que paira acima do comum dos mortais, que se apresenta teatralmente, já vestido como uma figura quase que de semideus, e que não aceita nem sequer uma mortezinha qualquer. Ele se dá a morte e ele vai fundir-se com o fogo do vulcão. Chega a haver até uma interpretação dizendo que é o seguinte: claro, ele foi ao encontro de Tífon. Tífon é aquele ser resultante, filho de Hera, que Hera teve sem nenhum concurso masculino nenhum, sem nenhum concurso de Zeus, que era o seu marido. Hera, por uma certa vingança, aquelas histórias todas do Olimpo que existem, né? Para poder brigar com Zeus, tem um filho que não tem nada a ver com Zeus, que não tem nada a ver com ninguém, é filho só dela, e é Tífon. E ela quer que esse Tífon substitua Zeus, enfim, para criar uma nova estirpe que não tenha nada a ver com os olímpicos governados por Zeus e tal. E Tífon, que fica sendo uma espécie de anti-Zeus, é, na verdade, dominado por Zeus e é aprisionado por Zeus, e ele vai habitar as profundidades ali no sul da Itália, na Sicília, onde exatamente está o Etna. Então, isso Hölderlin imagina. Empédocles está exatamente ao atirar-se, segundo a lenda, ao atirar-se na cratera do Etna, não apenas mostrando a sua superioridade, não apenas mostrando que ele tem o direito, outros pensadores gregos vão repetir esse gesto, matando-se. Ele tem o direito de pôr fim à sua participação no drama humano. Eu não preciso que um diretor me corte o papel e diga: agora sai de cena, eu é que vou decidir se eu saio de cena agora ou não, eu é que vou pôr fim ao meu papel. Os estoicos, quase todos os gregos falarão isso e cumprirão isso, matando-se sucessivamente. Mas já Empédocles, o pré-socrático, parece que quer ser ele o dono completamente do seu fim, e ele mesmo se termina atirando-se na cratera do Etna, indo fundir-se com o magma do mundo, o magma subterrâneo, quem sabe indo fundir-se com essa força terrível anti-apolínea, que é exatamente a força de Tífon, aprisionado e soterrado. Ora, esse homem, meio lenda, em grande parte lenda, dizem até, ele andava com umas sandálias de bronze. Era uma figura especialíssima, altamente produzida. E dizem até que depois que ele se atirou, o vulcão devolveu as sandálias dele. Verdade ou não, é uma metáfora belíssima que vem dessa lenda. Porque, na verdade, eu pelo menos leio assim, as duas sandálias são seus dois poemas, né? Os poemas com que ele transitou, com que ele, ao mesmo tempo, caminhou, e ele construiu os seus caminhos, caminhos duplos. Por um lado, um caminho, digamos assim, científico, a maneira grega desse momento, por outro lado, um caminho místico, órfico, iniciático. E ele é o primeiro que está contando lá fora, para qualquer um, esses segredos muito fechados até então, pelo pitagorismo e pelo orfismo. Pois bem, esse homem riquíssimo, complicadíssimo, uma maravilha, que eu estou falando agora com uma certa insistência, porque ele vai nos aguardar no final, através de Bachelard, porque Bachelard o tempo todo dialoga com Empédocles e vai resolver à sua maneira o problema da imaginação nesse diálogo com Empédocles. Esse Empédocles, exatamente, é também, vale a pena dizer, isso é importante, um líder democrático. Por quê? Pelo seguinte, vocês todos que pegarem o manual de filosofia vão ver isso lá. Primeiro,
Na Jônia, no século VI a.C., surgiram aqueles pensadores que procuravam explicar todas as coisas através de um único fundamento, uma única physis ou arquê. Thales, a água, Heráclito, o fogo, Anaximenes, o ar, Anaximandro, o ar, e por aí vai. Depois, numa segunda geração, surge Empédocles e em seguida outros, que vão fazer uma verdadeira revolução teórica, mas com fundamento social e político, porque vão dizer que o fundamento da arquê do governo, aquilo que sustenta o mundo, não é um fundamento único, porém plural. Como que Empédocles diz isso? Ele vai dizer que todas as coisas que existem no mundo, todas mesmo, no fundo, resultam do jogo, da aproximação e da separação de 4 raízes, essas sim, permanentes e eternas: a água, o ar, a terra e o fogo. Essas raízes, depois Aristóteles chamará de elementos, mas a expressão elemento muda um pouco o significado originário da coisa. Essas raízes, elas são absolutamente elas mesmas. A água será sempre água, o fogo sempre fogo, o ar sempre ar, a terra sempre terra. Uma não muda na outra. Elas têm uma identidade absoluta e perfeita, mas elas são tão idênticas, tão plenamente elas mesmas, que elas são imóveis e imutáveis. E não aconteceria nada, não existiria mundo com seus objetos e seus seres inumeráveis, se não houvesse a interferência aqui de 2 agentes, também eternos, que vão compor com esses 4 elementos, ou essas 4 raízes, uma espécie de pequena assembleia paritária cósmica. Esses 2 agentes são filia e neikos. Filia, amor ou amizade; neikos, ódio ou discórdia. O papel desses 2 princípios será exatamente juntar os semelhantes, filia, e ao mesmo tempo separar os dissemelhantes, enquanto que neikos junta os dissemelhantes e consequentemente separa os semelhantes. Ou seja, são 6 fundamentos, não mais um só, o que cria uma espécie de assembleia cósmica que decidirá de tudo mais que vai acontecer. Enquanto uma força, chamemos de força, modernizemos um pouco, uma força é uma força de atração e junção, a outra é simultaneamente uma força de separação ou disjunção. Tudo que existe, qualquer coisa, qualquer um de nós, qualquer ser que existe, traz dentro de si ao mesmo tempo essa quádrupla raiz fundamentante, mas ao mesmo tempo traz dentro de si uma força de junção e uma força de separação. Ser real, ser objeto, ser coisa, ser gente, ser qualquer coisa no mundo é, na verdade, ter um fundamento quádruplo e, ao mesmo tempo, uma dupla tensão. Uma tensão que leva para a dissolução extrema, que jamais acontece, e uma tensão que leva para a junção extrema, que nunca acontece. Ou seja, esse jogo de tensão permanente faz com que, na verdade, e aí, agora sim, vocês vão entender por que eu estou usando Empédocles para chegar à imaginação. Faz com que isso que nós chamamos mundo ou universo, presente, atual, que nós podemos observar, contemplar, tocar, etc., etc., seja, na verdade, apenas um momento, um recorte provisório de um grande processo que tem, num extremo, uma situação maximamente dominada por amor, e tem, na outro extremo, uma situação maximamente dominada por ódio. Ou seja, um grande ciclo que acaba retornando sobre si mesmo para repetir-se indefinidamente, um grande ciclo como uma espécie de onda que vai e volta, que chega a um limite, que é o limite onde filia, que aproxima os semelhantes, domina ao máximo, fazendo com que, na verdade, as 4 raízes se aproximem ao máximo, se juntem ao máximo. No outro extremo do processo, desse grande ano cósmico, na verdade é neikos que domina e tenta separar ao máximo. Mas nem essa unidade total e absoluta se cumpre, nem essa separação absoluta se cumpre também. Ou seja, a tensão continua sucessivamente, só que
ela vai passando por todas as etapas e os estágios intermediários entre uma situação de máxima dominação do elemento que junta os semelhantes e, no outro extremo, a situação de máxima dominação do elemento que separa os semelhantes. Certo? Basta dizer isso para a gente já perceber que nós estamos sendo levados para uma cosmogênese, para uma cosmogonia, que não vai ser mais calcada naquilo que nós percebemos, que não vai poder ser mais realista, mas que vai exigir de um grande voo imaginário, imaginar como teria sido a fase anterior a essa em que nós estamos vivendo, e que é uma fase dúbia, onde a junção e a separação estão ocorrendo, sem a radicalidade de uma junção excessiva, nem uma separação excessiva, mas a todas as etapas intermediárias, antes e depois. Ou seja, nós somos apenas um momento intermediário de passagem, que se configurou assim, onde as quatro raízes estão um tanto juntas e um tanto separadas. Em alguns lugares, em alguns seres mais juntas, em outros seres mais separadas. Segundo os eruditos que analisam isso e discutem, sobretudo os alemães que adoram esse tipo de discussão erudita, talvez nós estejamos naquela fase em que está havendo uma preponderância progressiva de neicos, ou seja, da discórdia e do ódio. E chegaremos a um ponto em que essa separação será extremada, mas por isso mesmo, como um pêndulo que se recupera, vamos voltar outra vez para o outro extremo oposto gradativamente. Mas insisto, se é essa a colocação, se nós somos apenas um momento provisório de passagem entre esse grande processo cósmico, e se o presente não é senão explicado por esse passado que o foi formando e por esse futuro que o dissolverá em novas modulações, em novas formas, então, na verdade, pensar o conjunto do todo não é ter essa visão limitada, presentificadora e realistamente ingênua de dizer que tudo é tal qual está parecendo, mas é imaginar que aquilo que está parecendo ser como é, resulta de algo que não me aparece assim, mas sem o que eu não posso entender o aparecer de hoje. Claro. Ou dizendo de uma outra maneira, a categoria de real que nós, herdeiros do positivismo tão raso do século XIX, nos faz identificar com esse realzinho aí que nós estamos percebendo, de acordo com os nossos instrumentos de apreensão tão limitados e tão fechadinhos, esse real não é senão um caso particular de um surreal, de um pré-real, de um pós-real, que nós não aprendemos, mas sem o qual nós não conseguimos entender o que estamos aprendendo agora, aqui, hoje. Certo? Ou seja, a imaginação fica sendo aquela função, aquela faculdade, o nome não importa agora, com a qual nós vamos poder fazer a cosmogonia no sentido amplo. Nós não podemos fazer a cosmogonia apenas indutivamente a partir dos dados presentes. Para virmos atrás, para procurar um estado primeiro, primevo, arcaico, matricial, e para procurarmos ver depois, vislumbrar depois o que virá como decorrência daquilo que é hoje, nós precisamos de uma espécie de faculdade que, em vez de ficar atrelada à realidade tal qual ela está figurada aqui e agora, me permita fazer essa longa viagem. Essa longa viagem não é nem empírica, nem é intelectual, ela tem que ser imaginária. É claro que ela vai ser controlada por aquilo que está acontecendo hoje, porque afinal de contas esse grande voo que eu faço tem que me dar conta com maior precisão, com maior nitidez daquilo que eu tenho aqui, mas na verdade eu preciso sair apenas dos dados colhidos aqui para poder ver como que eu cheguei a esse agora e como que esse agora vai sendo desmontado e vai ser remontado depois. Tá claro? Ou seja, há um papel que Empédocles mostra extraordinariamente para a imaginação, que é este de sondar imaginariamente as premissas da realidade, os arcanos, as matrizes mais remotas, e ao mesmo tempo tentar jogar para a frente e vislumbrar o futuro e descortinar aquilo que seria depois. Ou seja, toda vez que nós falamos de mitos cosmogônicos ou de mitos
escatológicos finalizantes, nós estamos em grande parte fazendo uma elaboração de fundo mitopoético imaginativo. Ou seja, eu não posso falar do que é a origem de qualquer coisa, sobretudo a origem de tudo, sobretudo a origem do cosmos, sobre as etapas anteriores a nós mesmos, sobre as etapas anteriores à nossa capacidade de apreensão, se eu não usar alguma coisa que ultrapasse os meus próprios sentidos, que só podem apreender o presente. Eu preciso jogar uma espécie de visão retrospectiva e lançá-la para fora. Ou seja, o mito genético e, ao mesmo tempo, o mito escatológico e as utopias se sustenta em alguma coisa que não é nem estritamente empírica dos sentidos, nem estritamente conceitual e inteligível. Entra uma força enorme de construção imaginativa. E querem ver que beleza? Eu preciso dizer isso para poder depois passar o boche aí. Que é o seguinte: no seu poema sobre a gênese do cosmos, chamado Perifiseus sobre a Physis, sobre a natureza das coisas, traduzindo melhor, Empédocles começa a descrever essas várias etapas. Descrever, imaginando retrospectivamente o que fora, o que teria sido. E ele começa a dizer coisas que são extremamente ricas e que parecem um Bosch pintando, que parecem certos autores escrevendo. Parece um surrealista, né, um Breton, no máximo da rebeldia surrealista, dizendo basta a essa pobreza de realidadezinha que está aí na arte, no mundo, na política e tudo. Ousemos pensar, imaginar, desejar e construir o possível, de preferência o impossível também. Veja se não é um antecedente que diz isso. Sobre a terra nasceram muitas cabeças sem pescoço, e braços erravam nus e privados de ombros. Olhos vagavam desprovidos de frontes. Claro, é um momento em que um outro jogo de junção e separação não dava essas figuras que estão aqui compostas provisoriamente. Nós somos o resultado de um laboratório surrealista que fez todas as tentativas e algumas foram bem sucedidas, as outras não, mas é assim mesmo que ele coloca. Ou no outro fragmento, esse é o fragmento 57 sobre a natureza das coisas. Ou no fragmento 58, essa passagem também impressionante. Membros solitários vagavam, procurando se unir. Ou no 61. Muitas criaturas nasceram com rostos e peitos, olhando para diferentes direções. Algumas, progenitura de bois com rostos de homens, enquanto que outros, ao contrário, vinham ao mundo progenitura de homens com cabeças de bois, e criaturas das quais a natureza dos homens e das mulheres estavam misturada e dotadas de partes estéreis. É realmente uma fábrica de espécies que vai horrorizar Aristóteles. Não vamos nem entrar por aí. Mas você imagina o que é o conservador Aristóteles, que biólogo, biologista, preocupado em fazer o levantamento das espécies, vegetais e animais, pedindo ao seu pupilo Alexandre para trazer dos lugares mais remotos elementos, provas das várias espécies, e colecionando aquilo, e numa metafísica altamente contida e conservadora, procurando mostrar que todas as coisas mudam assim. Elas mudam, mas mudam só dentro do âmbito da possibilidade dessa coisa. Quer dizer, filho de gato é sempre gatinho, filho de gato é sempre gatinho, neto de gato é outro gatinho. Se eu planto um caroço de laranjeira, nasce uma laranjeira, que de onde eu tiro uma laranja, nasce uma laranjeira, né? E é sempre assim. E com esse olhar que nós chamamos realista, sensato, ele mostra que existe uma fixidez total das espécies e que as espécies se movem sim dentro do âmbito da sua possibilidade. Elas se movem na atualização do seu poder, da sua potência, da sua virtualidade só. Enquanto que Empédocles e os outros são esses pensadores que Aristóteles está o tempo todo combatendo e tentando silenciar, que são aqueles que estão dizendo que não há nenhuma situação biológica,
cósmica, política também não, absolutamente estável e definitiva. Tudo é um fazer-se e há um movimento que perpassa tudo. Esse mobilismo que é altamente revolucionário, não só do ponto de vista da cosmologia, mas do ponto de vista também da política, e é em nome disso que ele está dizendo, olha, ele, Empédocles agora, olha, o que nós temos que fazer é exatamente copiar no plano da polis, no plano da cidade, a isonomia, a expressão é dele, não tem nada a ver com salário igual, não, é a isonomia mesmo, no sentido democrático. Essa igualdade de direitos, perante a lei geral, a lei universal, a isonomia é alguma coisa que existe no jogo das raízes e o universo demonstra isso. Água, ar, terra e fogo, filii e neicos, funcionam como cidadãos cósmicos e paritários. Diz ele, nenhum é mais antigo que o outro. Se fosse mais antigo, seria o soberano, seria o patriarca, mandaria. Nenhum pode tiranizar o outro, nenhum pode dominar o outro, controlar o outro. Existe uma sucessão e um reequilíbrio permanente que mostra que um predomina e depois o outro predomina. Todos têm direito à sua manifestação, todos eles democraticamente expressam o seu interesse, cumprem o seu papel nesse jogo paritário de 6, desse menor múltiplo comum que fundamenta a multiplicidade inumerável de todas as coisas. E diz ele, assim é o cosmos, só não está sendo assim aqui na cidade. E por isso ele lidera o movimento democrático em Agrigento, mostrando que o que precisa se fazer na cidade grega, e sobretudo na sua cidade, Agrigento, é instaurar ali não um governo de um soberano, de um tirano, mas um governo dos iguais. Daqueles que vão, segundo a isonomia, também ter igual direito perante a lei. Ou seja, pela primeira vez, isso muito antes que qualquer teórico da democracia pensasse a questão da democracia em termos apenas sociais e políticos, esse grego incrível de cabelos pintados de verde, antes de se atirar no Etna, já havia dito que a democracia é a única forma capaz de copiar a harmonia permanente, embora mutável, que preside a organização do cosmos. Os homens, ao se democratizarem, não estariam fazendo senão copiar a ordem que já está instituída. Estranho é que enquanto o cosmos seja democrático, a cidade seja tirânica, a cidade seja oligárquica, a cidade seja monárquica. Bom, ora, o que nós estamos então vendo é um trabalho cosmogônico da imaginação, ou a imaginação usada mitopoieticamente. Vejam bem, quando eu falo mitopoieticamente, estou entendendo a palavra poiesis, não no sentido só de poesia, como nós passamos a usar, mas poiesis no sentido grego de produção. Uma imaginação, portanto, produtora de mitos. E mitos não no sentido de fabulações quaisquer, fantasiosas, mas de fabulações capazes de dar essa moldura para uma compreensão que escapa do presente imediato e coloca o presente dentro dessa moldura mais ampla, onde ele ganha uma significação maior. E vejam bem, nessa última passagem que eu li aqui do poema de Empédocles, muitas criaturas nasceram com rostos e peitos olhando para diferentes direções, algumas progenituras de bois com rostos de homens, enquanto que outros, ao contrário, vinham ao mundo progenitura de homens com cabeças de bois, e criaturas nas quais a natureza dos homens e das mulheres estava misturada e dotada de partes estéreis, etc, etc, etc. O que a gente vê é exatamente a preparação de uma fala que depois vai se explicitar lindamente, depois de uma outra geração, por Platão. Me refiro ao banquete e me refiro ao discurso de Aristófanes. O mito dos seres que antecedem a essa humanidade atual, os seres provenientes daqueles seres primitivos, alguns parte masculina com parte masculina, outros parte feminina com parte feminina, outros parte masculina e feminina juntos, aqueles seres primitivos, redondos, ágeis, velocíssimos, que por isso mesmo tentam assaltar o Olimpo, a morada dos deuses, e são punidos por Zeus e são divididos e passam a existir como metades que procuram daí por diante a sua metade complementar.
Se era proveniente de um todo masculino, vai agora procurar essa outra parte masculina que lhe falta. Se é proveniente de um todo feminino, separado, vai procurar a plenitude com o outro feminino que lhe falta. Ou se é proveniente de um todo feminino e masculino, vai procurar o feminino, o masculino, feminino que lhe falta. Ou seja, esse mito da gênese do homem, como que aparece através da fala de Aristófanes do Banquete de Platão, resgata essa visão empedocliana, uma parte dessa visão, mostrando que a realidade presente, também no caso humano, porque o tema do banquete é o amor, é a procura de uma plenitude perdida, porque plenitude só se tem numa situação anterior a essa, em que não éramos metade ou parte, mas éramos na metade, junção estranha, talvez até aberrante, mas muito mais plena em comparação ao que somos hoje. Então, uma primeira função que a imaginação pode ter e tem é exatamente essa de nos dar possibilidade de falar das pré-condições para o presente, das condições para nós entendermos, aprendermos o presente como um caso particular de um processo muito maior e ao mesmo tempo uma perspectiva que nos joga em relação a um futuro onde esse ciclo se completa. Nós vamos agora passar. Vocês preferem parar 5 minutinhos e passarmos para o Bosch? Como é que estão vocês aí de canto? Querem parar um minutinho? 5 minutinhos? Então tá.